Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Rodolfo Valdívia, professor de Física do Instituto Federal do Paraná, campus de Jaguareíva. E a gente está começando o nosso regime de didática emergencial. E para tentar aproximar nossas aulas presenciais com esse sistema remoto que a gente está tendo, eu vou começar a gravar algumas aulas com vocês. Essas aulas vão ser postadas no Google Sala de Aula e depois disponibilizadas também via YouTube, tá bom? Para a gente começar hoje, a gente vai começar um pouquinho a falar de eletrostática, mas antes de falar de eletrostática, eu preciso revisar com vocês os conceitos de vetores. Então, essa aula de hoje vai revisar um pouquinho de vetores. Como vocês sabem, a gente está em regime home office, então vou gravar em casa, no batidão só, sem edições. Talvez tenha alguns erros, eu me corrijo. E fiquem à vontade para fazer os comentários lá no sala de aula, o que vocês acharam, o que não acharam da aula, beleza? Então vamos começar. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho de vetores, conceitos básicos e adição de vetores. Vocês logo mais vão entender o porquê dessa revisão. A gente vai ver agora o conceito de revisão dos conceitos básicos de vetores. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que vetor nada mais é, vetor nada mais é do que uma representação gráfica de uma grandeza física vetorial. Grandeza essa que necessita de três características: módulo, direção e sentido para ser representado. Então, lembrando lá do conceito de grandeza física. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido em relação ao referencial. E grandeza vetorial é uma grandeza que, além do módulo na unidade medida, precisa também da direção e do sentido. Exemplos de grandezas vetoriais. Velocidade. Se falar que eu saí do Instituto do Campus a 20 km por hora, para onde eu fui? Não dá para saber. Então, se eu falar que eu saí a 20 km por hora na rodovia em frente ao campus, sentido sem gesto, vocês sabem a direção que eu estou me movendo, o sentido que eu estou me movendo e principalmente a velocidade, que é a grandeza física numérica. Tá bom? Lembrando que no nosso vetor a gente tem três características. Quando a gente tem uma representação vetorial, eu tenho aqui o nosso vetor. Esse aqui é o nosso vetor. A gente tem o tamanho do vetor, que é o nosso módulo. A gente tem a direção do vetor, que é o corpo do vetor, a linha que ele ocupa, tá? E a gente tem, além desses dois, a gente tem o sentido. E esse sentido é a setinha desse vetor, tá? Ah, e uma coisa que não dá para esquecer. A gente tem que lembrar também que o nosso vetor, ele tem que ter, além do corpo, que é a setinha, ele tem que ter um nome. E esse vetor tem um nome. Tudo bem? Esse aqui, no caso, é o vetor F. Beleza, pessoal? Passando para o próximo slide. Vamos lá. Falando que a gente tem vetores, um vetor, não, uma grandeza vetorial não é igual a uma grandeza escalar. Ou seja, eu não posso falar aqui duas grandezas escalares, cada uma valendo 2, somada dá 4. Um vetor, dois vetores de módulo 2, qualquer unidade, 2 newtons, 2 metros por segundo, não importa qual é a grandeza usada, a unidade medida, eu não posso falar que dois vetores de 2 dão um vetor de 4. A gente tem que usar técnicas de somas de vetores. E essas técnicas de soma de vetores têm cada uma sua característica. Então, eu tenho basicamente duas técnicas para adicionar vetores atualmente, que a gente usa aqui no ensino médio. É a técnica da poligonal e a técnica do paralelogramo. Ó, técnica da poligonal e a técnica do paralelogramo. Cada uma dessas técnicas tem prós e contras. Então a gente vai começar a falar um pouquinho da técnica da poligonal, tá? Técnica da poligonal, principal vantagem dela, eu posso somar quantos vetores eu quiser simultaneamente. Então aqui no exemplo aqui eu tenho três vetores abaixo. Eu tenho o vetor A, eu tenho o vetor B e eu tenho o vetor C. Tudo bem? Então eu quero somar esses três vetores. Como que eu realizo essa soma? Esses três vetores, eu vou somar então. A proposta é que eu some três vetores. Eu só faço somar A mais B mais C. Lembrando que se eu estou somando três vetores, obrigatoriamente a resposta também é um vetor.
E esse vetor eu vou chamar de vetor R. Esse vetor R, a resposta é a soma dos outros três vetores. Tá? E como que é a técnica para fazer isso? A técnica da poligonal consiste em colocar um vetor atrás do outro, respeitando a sequência proposta. Então aqui eu tenho primeiro o meu vetor A, na sequência do vetor B e depois na sequência o vetor C. Esses três vetores juntos, eles formam uma imagem aberta. Como a técnica chama técnica da poligonal, o que é o vetor resultante? A soma desses três vetores, um vetor único. Esse vetor é o que a gente chama de vetor R. Esse vetor R é o vetor que fecha esse polígono. E um detalhe bem importante, esse vetor R, ele fecha esse polígono e o sentido é sempre orientado para o final da soma. Então, A, B, C. Quem que termina? Termina no vetor C. Então, o vetor R aponta para o vetor C. Beleza? Outra técnica que a gente tem, a técnica do paralelogramo. A técnica do paralelogramo tem uma desvantagem. Ela só pode somar apenas dois vetores. Então a vantagem da técnica da poligonal, posso somar quantos vetores eu quiser. A desvantagem da técnica do paralelogramo é que só pode dois vetores. Eu só posso somar dois vetores a cada vez. Entretanto, a técnica da poligonal tem uma desvantagem também. Ela necessita que eu realize os desenhos para que consiga fazer a soma. Enquanto achar o vetor resultante, consequentemente, o módulo desse vetor. Na técnica do paralelogramo, vocês vão perceber que a gente tem uma fórmula que eu calculo o módulo do vetor resultante sem precisar fazer uma técnica de desenho. Mas como que eu preciso fazer, então, na técnica do paralelogramo para determinar o vetor resultante, o desenho do vetor? Então, a gente tem três passos que a gente tem que montar. O primeiro passo está aqui. Colocar os dois vetores a serem somados, iniciando no mesmo ponto P. Ah, professor, mas não tem ponto P no meu livro. Não, não tem. Esse ponto P você define. Então, eu defini que meu ponto P está aqui, ó. Eu coloquei ele aqui embaixo. Então, meus dois vetores, o vetor A e B, eu vou colocar os dois começando no mesmo ponto B. No mesmo ponto P, desculpa. Certo? Feito esse processo, os dois começando no mesmo lugar, cada um apontando na sua direção, no seu sentido, sem mexer na estrutura dele, a gente vai para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é traçar duas retas de apoio montando junto com os vetores um paralelogramo. Aqui, ó, na próxima imagem, a gente tem as duas retas de apoio. Uma reta verdinha, que está aqui em cima, e a outra, ó, reta verdinha. Eu tenho aqui a reta verdinha, ó, tá aqui, tá vendo? E eu tenho aqui a reta azul, duas retas de apoio. É até interessante quando vocês forem fazer caderno, eu não tenho muito recurso gráfico aqui no meu, é até interessante vocês fazerem essas retas de apoio, elas sendo pontilhado. Aqui eu não consegui recurso gráfico para fazer isso, então foram retas contínuas mesmo, mas em geral é pontilhado. Vocês podem perceber agora que o meu vetor agora, ele tem, os dois vetores e as duas retas de apoio formaram junto um paralelogramo. Formaram junto um paralelogramo. Então eu tenho aqui, ó, um paralelogramo, certo? Depois, o último passo, lá no slide anterior estava. Qual que é o último passo? Traçar propriamente dito o vetor resultante. Então aqui está o meu vetor A, aqui está o vetor B, e ó, começando no ponto P e terminando na junção das duas retas de apoio, eu desenhei o meu vetor resultante. Reparem que o sentido desse vetor, ele aponta para as retas de apoio. Então, sempre esse sentido. Então, aqui os dois vetores juntos, somados, geram um vetor R. Professor, esse vetor podia chamar Z, podia chamar Y? Não importa o nome, o vetor resultante tem que ter um nome, então eu chamo de R de resultante. Continuando a nossa técnica, ó, ainda na técnica da poligonal.
Desculpa, na técnica do paralelogramo. Lembra que eu falei que tem uma vantagem, que eu consigo calcular o módulo do vetor resultante? Consigo calcular o módulo do vetor resultante usando uma fórmula. E dá para até a gente ter lembrar uma noçãozinha dessa fórmula, de algumas coisas que a gente viu na escola. Então, se vocês pegarem essa formulinha aqui, vocês vão perceber, ó, ela parece uma fórmula absurda. Mas esse comecinho aqui, ó, r ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. O que ela lembra? Teorema de Pitágoras. Então, o que vocês vão ter que memorizar efetivamente é o Teorema de Pitágoras mais o complemento. Tudo bem? E como que eu faço para usar essa fórmula, então? Ó, lembrando, o R é o módulo do vetor que eu quero descobrir, só que ele está ao quadrado, então no final eu vou ter que tirar a raiz da resposta. O A é o módulo do vetor A, o B é o módulo, lembrando que o módulo é o número, A e B. O módulo do vetor B ao quadrado, mais duas vezes o vetor A, o módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes cosseno de θ. Ó, então, vocês vão perceber que aqui a gente tem um cosseno. E como vai ser esse cosseno? Lembrando que a gente tem que vir aqui, pegar o ângulo entre o vetor A e B. Por isso que é importante que eles comecem sempre no mesmo ponto. Não se esqueçam. Isso aqui é importante, a gente tem que lembrar. E para poder calcular o módulo do vetor resultante. Ah, professor, mas não está desenhado o vetor resultante aí. Não, não está. Porque nessa técnica eu não preciso desenhar o vetor resultante para encontrar o módulo. Na técnica da poligonal eu precisava. Beleza? Com essa revisão, lembrando, isso é uma revisão, vocês já viram isso comigo, para a gente ver como que são as coisas, tá? Então, olha só, exercícios comentados. O primeiro deles é um exercício básico de vetores. A gente vai separar entre grandezas escalares e vetoriais. Então, um exercício da UEL. Considere as seguintes grandezas físicas e mecânicas: tempo, massa, força, velocidade de trabalho. Dentre elas, aquelas que têm caráter vetorial apenas. Tá? Então, vamos lembrar. O que precisa uma grandeza ser escalar? Só um valor numérico, uma unidade, define bem a grandeza. Então, nós temos as escalares aqui em cima. O tempo, porque eu posso falar assim, agora são meio-dia e 30 minutos. Eu não preciso completar com direção e sentido para você entender que tempo eu estou falando. O que mais é escalar? A massa também é escalar. Fala, fui na balança hoje, medi 86 quilogramas. Eu não preciso falar que são 86 quilogramas para baixo, para frente, para trás. Não necessita de complemento. E também é uma grandeza escalar trabalho, porque se vocês lembrarem lá do primeiro ano do ensino médio, o conceito de trabalho é um conceito energético e toda energia é uma grandeza escalar. Então as grandezas que são aqui nessas cinco, que são vetoriais, são força e velocidade. A resposta que tem força e velocidade aqui no nosso é o exercício A. Beleza? Alguma dúvida nesse exercício? Espero que não, que é só um exercício de... Continuando, mais um exercício comentado aqui. Eu tenho agora dados vetores abaixo, determine os seus módulos. Então, eu tenho que definir o módulo do vetor somente. Só que para complementar esse exercício, eu vou determinar módulo, direção e sentido. E para fazer isso, eu vou lembrar que a gente tem a nossa rosa dos ventos, para ficar mais fácil. Então, norte, sul, leste, oeste. Então, eu vou definir agora o módulo, a direção e o sentido de cada um dos três vetores, tudo bem? Então, vamos lá. Vetor VA. Vamos começar por ele. Vou até mudar aqui a letrinha, porque está em forma de lápis. Está bem fraquinho. Vamos colocar uma canetinha aqui, mais bonitinho. Vamos lá. Então, vamos lá. O meu vetor VA. Vamos lá. Qual é o módulo desse vetor? Se a gente olhar para o VA, a gente percebe que ele está exatamente em cima do eixo X aqui. Então ele ocupa exatamente 3 quadradinhos. 3 não, desculpa. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Opa, vou colocar os 4 quadradinhos. E cada lateral vale 1 metro por segundo. Então, se ele ocupar 4 quadradinhos, 4 metros por segundo. Tá? Qual a direção desse vetor? Qual a direção?
Opa. Qual é a direção desse vetor? Se a gente olhar o nosso desenho, opa, qual é a direção desse vetor? Ele está numa linha horizontal. Então ele está na mesma linha, que o eixo oeste-leste. Então a direção dele é oeste-leste. E qual o sentido desse vetor? Bom, ele tem a setinha orientada para leste. Então é de leste, opa, apagando aqui, ó. De leste, desculpa, opa, contrário. Se ele aponta para o leste, é de oeste para leste. Ou simplesmente o Lzinho aqui. Certo? Então, com isso, eu peguei as características do vetor VA, módulo, direção e sentido. Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui para deixar só o módulo, porque foi o pedido do exercício. Beleza? Aí. Vamos voltar. Vou mudar até a cor para facilitar. E o vetor VB? Qual é o módulo desse vetor? Um monte de risco, peraí, tem um monte de risco aqui. Eu vou pro professor aqui também, lá. Segura aí. Módulo. O vetor VB, vamos apagar ali também para não ficar muito carregado a nossa imagem. Aqui, ó, vamos apagar. Vetor VB. Ajuda aí, programa. Isso. O vetor VB, ele está numa linha vertical. E ele ocupa, no caso aqui, 1, 2, 3 quadradinhos. Também valendo metro por segundo. Então, o módulo ele ocupa 3 metros por segundo. E a direção? Bom, ele está no eixo vertical. Então, ele é um vetor que a direção seria norte-sul ou sul-norte, tanto faz a direção. E o sentido? Ó, o sentido ele está apontando para cima, então de sul para norte, beleza? E por fim, o vetor VC. Qual é o módulo desse vetor? O VC, ó, vou até apagar aqui porque a gente vai precisar de espaço. O VC, ele não dá para ver pelo quadradinho, porque ele não ocupa laterais de quadradinho. O VC a gente vai ter que calcular. Eu vou até subir aqui, que eu vou calcular ele mais aqui em cima. Se vocês olharem, o vetor VC, ele forma aqui nesse desenho, ele forma um triângulo com dois laterais. Então, para calcular o VC, eu vou ter que usar um teorema de Pitágoras. Como vai ser isso? VC ao quadrado. VC ao quadrado igual. Essa lateral que vale 3 ao quadrado, mais a outra lateral que vale 4 ao quadrado. VC é igual a raiz 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. VC é igual a raiz de 25, a gente sabe que a raiz de 25 é 5 metros por segundo. Então tem aqui a resposta do VC. Se o vetor está na horizontal ou na vertical, num quadriculado, fica fácil. Inclinou, usa um teorema de Pitágoras. Beleza? Vamos para o próximo.
Aqui, ó, eu tenho dois vetores, ó, um exercício da FCC. Na figura a seguir, os vetores x e y representam os deslocamentos sucessivos de um corpo. Qual é o módulo do vetor S? Então, olha só, aqui ele fala, ele quer descobrir o vetor S. Então, o nome do vetor resultante nesse caso não vai ser mais R, que nem eu estava usando nos exemplos, vai ser S. Como que a gente vai fazer para calcular esse vetor S? Fácil. Primeira coisa, a gente vai redesenhar esse vetor. A gente vai vir aqui, ó, tem uma régua no meu aplicativo, top. Vou colocar aqui, ó. Vou vir aqui com a minha canetinha azul. Vou representar o vetor. Esse vetor resultante é o que liga no começo, ó, a técnica da poligonal. Um vetor atrás do outro. O começo da representação até o final, ó. Tá aqui o meu vetor chamado de S. Beleza? Esse meu vetor S tá aí. Bom, tá, mas ele não pediu, ele pediu o módulo do vetor. Ele está inclinado. Como estava no exercício anterior, a gente vai ter que calcular. E ele estando inclinado, a gente vai ter que montar com ele um triângulo retângulo para usar Pitágoras. A gente tem uma legendinha que cada lateral do quadradinho vale 1 centímetro. Então, essa lateral vale 4 centímetros e essa lateral vale 3 centímetros. Então, vamos fazer de novo um Pitágoras. Para descobrir o vetor S ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Deu tudo a caneta. Vou escrever bonitinho. Para quem conhece o professor sabe que eu tenho toque. Minha lousa não ficaria assim por nada. Mas aqui vai ficar mais ou menos. Vamos lá. Então aqui Pitágoras. Então vai ficar S ao quadrado igual a 9 mais 6. 4 ao quadrado, 16. S igual a raiz 9 mais 16, 25. S então é igual a 5. O quê? Qual a unidade de medida? Centímetros. Está aqui o nosso módulo do vetor S. Beleza? E por fim, um exercício que agora a gente vai usar a técnica do paralelogramo. E esse aqui eu vou até mexer no zoom da tela. Não sei como vai ficar para vocês aí. Mas eu vou ter que mexer nesse zoom, porque eu vou precisar de espaço para resolver. Tá? Minha caneta não é tão sensível, eu vou precisar de um espação para resolver. Então vamos lá. Nos dados vetores A e B, abaixo determine o módulo do vetor soma. Então, primeira coisa, vamos coletar os dados desse exercício. Quais dados eu tenho nesse exercício? Ele me falou que o vetor A e B vale 13U. O que é esse U? Unidade de medida. Que unidade é essa, professor? Não sei. Não pode ser unidade qualquer. Então a gente vai coletar o dado aqui. O módulo do vetor A vale 13U. O módulo do vetor B vale 13U. E, detalhe, qual é o ângulo entre os vetores A e B? O ângulo θ vale 120 graus. A gente vai usar qual fórmula para calcular isso? A gente vai usar aquela formulinha que a gente viu lá no começo. Você quer saber, ó, o vetor de novo, o resultante é S. Então a gente vai colocar o vetor resultante ao quadrado igual o vetor A ao quadrado mais vetor B ao quadrado mais duas vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno, que no caso agora é de 120 graus. Vou substituir aqui as expressões. Como vai ficar? S ao quadrado igual 13 ao quadrado mais 13 ao quadrado mais 2 vezes 13 vezes 13 vezes quanto que é o cosseno de 120? Se a gente lembrar nossa tabelinha trigonométrica, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 para ficar mais feliz, tem raiz. O cosseno 30, raiz de 3 sobre 2, 45 graus, raiz de 2 sobre 2, meio, ele está tendendo a diminuir, então ele vai chegar a zero e vai começar os valores negativos. Então o cosseno de 120 vale menos meio.
Continuando nossa continha aqui em cima. Quanto que vai dar essa relação? 3 ao quadrado, se a gente fizer a conta bonitinha de cabeça, né? Porque todo mundo vai fazer de cabeça essa conta, ó que belezinha. A gente vê que s ao quadrado, 169 mais 169 mais... Ixi, ficou pequeno, peraí que eu vou ter que fazer mais bonitinho, senão ainda não vai dar. Vou até aumentar o zoom aqui um pouquinho. Vamos lá, canetinha, me ajuda. Aqui. S ao quadrado. Opa. S ao quadrado. 169 mais 169 mais 2 vezes 13 vezes 13, 169 vezes menos meio. Então, vamos lá, S ao quadrado, 169 mais 169, quanto dá? Se a gente fizer a 9 menor, mais 169, 338, mais... Se a gente fizer aqui bonitinho, ó, esse 2 corta, esse 169 fica negativo, menos 169. Então, menos 169, com S ao quadrado dá 169. Se a gente pegar e tirar a raiz de 169, a gente volta naquele... Opa! Então, 13, qual que é a unidade que a gente usou? 13U. Está aqui a resposta do nosso exercício. Certinho? Pessoal, essa é a revisão de vetores. Alguma dúvida, a gente vai disponibilizar logo mais um atendimento síncrono com vocês. Vou disponibilizar os horários, beleza? Valeu, abraço!